Começando o programa Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e história. Rádio Cloud Coaching. Olá, você sabe como pensar? E apesar de parecer simples, você sabia que não fomos ensinados como pensar, mas sim a julgar? Se você não me conhece, sou Vânia Moraes Troiano, especialista em comunicação não violenta, resiliência científica e segurança psicológica. E você está sintonizado aqui na Rádio Cloud Coaching, onde toda semana trazemos insights valiosos sobre como lidar com os desafios da vida. Hoje quero conversar com você sobre um assunto fundamental: o pensamento. Você já parou para pensar sobre como o seu modo de pensar pode trazer negatividade para a sua vida? Você já se pegou pensando mal de alguém? O que isso pode fazer com você? E afinal, o que é o pensar? Muitas pessoas acreditam que não têm controle sobre seus pensamentos e que são influenciados pelos que os outros falam ou fazem. Mas isso não é verdade. Cada um de nós tem o poder de controlar o que sente, o que pensa e o que faz. O problema é que muitas vezes operamos no que chamamos de Sistema 1, ou o famoso piloto automático, passando até 95% do nosso dia sem consciência. Para realmente mudar isso, precisamos ativar o Sistema 2, aquele que exige esforço e atenção, onde refletimos sobre os nossos próprios pensamentos. É importante lembrar que o pensamento é energia. Ele pode viajar grandes distâncias e impactar o mundo ao nosso redor. Se você tiver pensamentos negativos, acabará atraindo mais negatividade. Por outro lado, pensamentos positivos atraem coisas boas. Cada pensamento tem uma vibração única e se conecta a outras vibrações semelhantes. Além disso, nós vamos falar um pouquinho lá na frente. Eles têm cores. O homem viaja pelo espaço preso ao pensamento que ele mesmo construiu em função de seus habituais pensamentos. Ou seja, se é negativo, atrai o negativo. Se é positivo, atrai o positivo. Cada pensamento tem uma vibração, uma chancela, que é dada pela própria pessoa. Cada pensamento emite uma cor, um padrão, uma vibração e se conecta com pessoas com o mesmo padrão, assim como com as energias que estejam pairando no ar e que tenham o mesmo padrão. Podemos dizer que enquanto o homem com H maiúsculo, é no sentido de ser humano, tá? Não aprende a controlar o próprio pensamento e sentimento. Ele irá distorcer o que vê, o que ouve, sente, pois, na verdade, ele não vê as coisas como realmente são, pois ele dá a cor e observa segundo as suas distorções. Alguns estudiosos dizem, inclusive, que ele vê, ouve e sente o que quer e não a realidade. Os pensamentos, quando não direcionados a outra pessoa, flutuam na atmosfera, emitindo suas vibrações. Caso não se conecte com outro pensamento ou com outra mentalidade, ela se esgota, mas ela se conecta com outra vibração semelhante de qualquer corpo mental que elas atraem. E o pensamento é absorvido pelo outro corpo mental. É um pouco complicado, mas é bastante interessante, não?
A questão não é o alcance da vibração original, mas sim a sua atuação precisa que ela produz na mente na qual ela influencia, que a leva a pensar o pensamento que recebeu. Ou já aconteceu de você começar a pensar algumas coisas do nada? Preste atenção. As colocações acima podem ser familiares para quem estuda acústica ou física, por exemplo. No pensamento, podemos dizer que existem 3 princípios que o geram: a qualidade do pensamento, que determina a cor, a natureza do pensamento, que determina a forma, e a exatidão do pensamento, que determina a clareza do contorno. Cada cor tem seu significado, sendo, por exemplo, o preto, o ódio e a malícia. Cada tipo de vermelho tem sua significância, sendo do pálido ao escarlate, a raiva. O escuro, parecido com o sangue, mostra a paixão animalesca e o desejo sensual. O castanho, quase ferrugem, a avareza. O acinzentado, o egoísmo. O cinza-chumbo, a depressão. O claro, o medo. E o esverdeado, a falsidade. O marrom, com pontos vermelhos, o ciúme. O verde, a adaptabilidade, o afeto. O carmesim e rosa, o rosa bebê. O amor altruísta, dentre outros. Se temos pensamentos para resolver problemas práticos, este ficará somente no campo mental. Mas, se os pensamentos forem altruístas, e terá uma força poderosa. Mas, se o pensamento vier numa conotação de desejo pessoal, a vibração muda, assim como o revestimento da matéria mental. Ou seja, enquanto não aprendermos a controlar nossos pensamentos e sentimentos, vamos distorcer a realidade ao nosso redor. O que vemos, ouvimos e sentimos será filtrado por nossas próprias distorções. Pensamentos que não se conectam a ninguém flutuam, mas quando se conectam, eles podem ser absorvidos e influenciar outras mentes. A meditação pode ensinar formas de pensamento positivas nas pessoas que as praticam há muito tempo. Outras formas de pensamento que podemos observar quando uma mãe deseja proteger seu filho. Muitas vezes, elas são tão fortes que a pessoa que a recebe sente que está sendo protegido, sem como saber o porquê. Corações e mentes puros são os maiores protetores contra qualquer coisa. Uma outra consideração que podemos trazer é que quando encontramos com pessoas que algumas temos vontade de estar junto e outras queremos repelir. Por quê? Porque se estamos sintonizados com os pensamentos e sentimentos bons, nos incomodamos sem entender o porquê. E se não nos sentimos bem, mas se estamos na mesma sintonia daquela pessoa, nos afinamos à mesma vibração. Caso um mau pensamento seja enviado para alguém e a pessoa tiver uma vibração de coração e mente puros, o pensamento mal bate e volta para quem emitiu o pensamento, porque ele não encontra ressonância para quem ele enviou. E podemos lembrar da metáfora: o feitiço vira contra o feiticeiro. A verdade é que nossos corações e mentes puros são os maiores escudos contra a negatividade. Quando encontramos pessoas que queremos nos afastar, é porque nossas vibrações não estão alinhadas. E se um pensamento negativo for enviado a alguém com um coração puro, esse pensamento acaba voltando para quem emitiu. De novo, eu repeti para que você possa perceber que tudo depende de você. Daí podemos lembrar até do trabalho de Masaru Emoto, que mostrou como palavras e sentimentos podem alterar a estrutura da água.
Isso nos faz refletir. Se um pensamento negativo permanece em nós, nos tornamos vulneráveis a mais negatividade. Então, precisamos aprender a cuidar dos pensamentos, nos tornando conscientes do impacto que eles causam em nós, na família e em todas as pessoas em nosso entorno. Evite deixar seus pensamentos divagarem para que possa evitar a depressão, que é quando pensamentos excessivamente levados para o passado nos deixam neste lugar de tristeza. E a ansiedade é quando os pensamentos excessivos do futuro, se esquecendo do presente, do aqui e do agora, nos deixam também nesse lugar. Ou seja, eu preciso ter o pensamento cuidado. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem que eu costumo falar em todas as vezes, em todas as minhas mentorias, em todos os meus treinamentos, para qualquer pessoa. O seu pensamento cria o seu sentimento, que cria a sua realidade. Portanto, cuide bem deles. Um grande abraço, Vânia Moraes Troiano. Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Cloud Coaching. Se ligue! Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na quinta, às 15 horas e na sexta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.